Olá! Vamos hoje comigo visitar um lugar instigante desse nosso planeta? Vamos para a Patagônia visitar, caminhar sob um glaciar. Os glaciares, eles são fenômenos impressionantes da natureza. A gente aqui no Brasil não tem, né, as geleiras, mas a gente tem aqui na Argentina, ao sul, mais ou menos perto da gente, vários glaciares que a gente pode visitar. Nessa viagem, inclusive, eu vi muitos brasileiros de carro, de moto. É uma viagem de 4.000 quilômetros, tem que gostar muito de dirigir, mas vale a pena. É uma coisa incrível de se ver. Essa viagem que eu estou começando hoje, essa nova série, a gente foi para Ushuaia, lá para a cidade do fim do mundo, depois para o Chile, para o Estreito de Magalhães, mas o que mais me impressionou mesmo foi o glaciar. Então hoje a gente vai conhecer o glaciar Perito Moreno, que existem assim milhares de glaciares no mundo, só na Argentina mais de 300, mas o Perito Moreno ele é famoso pela acessibilidade, é fácil de chegar nele, caminhar, a gente vai ver lindo. Solta aí por favor as imagens de hoje, Fernando. El Calafate é uma das 3 cidades mais importantes da província de Santa Cruz. Ela é a porta de entrada do Parque Nacional de Los Glaciares, que está situado a 79 quilômetros daí. Índios já viviam aí nessa região há 9.000 anos atrás. E essa região, o glaciar Perito Moreno, eles estão aos pés do Cerro Calafate e nessa conhecida aí Baía Redonda. A cidadezinha, atualmente, ela tem 21.000 habitantes. E esse daí é um dos museus da cidade, o Museu Perito Moreno. Francisco Moreno, que é esse cara aí, é um paleontólogo que desde criança já se interessava pelo assunto, pela arqueologia, amava a natureza e sentia uma grande emoção pelo desconhecido. Com 23 anos, ele foi o primeiro branco a chegar ao lago Nahuel Huapi, um lago famoso aí da Patagônia, e fincou ali a bandeira argentina. Ele foi um cientista estudioso e em 1877 ele descobriu o glaciar que leva seu nome. Ele é um homem importante na Argentina, ele humanizou as relações do estado com indígenas, defendeu o glaciar do Chile. El Calafate atualmente é uma pitoresca cidade, com todo o conforto e estrutura que o turista pode desejar. Aí os produtos argentinos famosos, né, chocolate, alfajor, doce de leite, chás, a rosa mosqueta. Antigamente, essa região ela era habitada pelos índios Ayotzinapa e esse aí é o ponto central de atividades turísticas da região. Além dos museus, passeios, trekkings, navegação pelos canais, subidas de montanha. Essa cidade ela foi fundada oficialmente em 1927 pelo governo argentino com fins de consolidar o povoamento aí nessa região. Antes do parque começar suas atividades, em 1946, apenas 100 habitantes viviam aí nessa cidadezinha. Aí veio a eletricidade, o cinema, foram abrindo caminhos, construindo pontes. A média da temperatura aí em El Calafate é 7 graus, no máximo 13 graus no verão e temperaturas comuns de menos 10 no inverno. A fauna e a flora são fantásticas, né? Tem muitos bichos, né, que a gente vê aí, o puma, o emu, né? Muitas coisas interessantes para ver. E além, né, da cidadezinha assim, característica, né, interessante, tem um maravilhoso, fantástico entorno natural. Essa daí é a Laguna de Nimes, que tem essa vegetação rasteira, como a gente está vendo, inclinada por causa dos ventos, né? Os ventos aí são fortíssimos, é comum ventos de 140 quilômetros, né? Que pra gente aqui é um furacão, lá é comum. E pessoas me contaram que viram flamingos aí nessa lagoa, muitos pássaros, né? Inclusive o condor, o famoso condor, que é tão raro de se ver, eles vêm aí se alimentar aí nesses campos, que são muito ricos. No inverno, esse lugar aí fica
completamente congelado, né? O povo vem patinar aí, mas o interessante que eu fiquei sabendo é que no último inverno não teve gelo suficiente para fazer isso. Aí a gente está vendo também, que eu achei muito interessante, essa construção toda, a estrutura toda de ferro. É muito comum aí as casas de aço, né? Casas, acho que é porque é mais fácil para transportar as placas de aço. E essa arquitetura característica, né? Os chalés, como é comum aí nessa região, que é para não segurar a neve. E a gente sai então de El Calafate, né? Essa paisagem linda, pega um transporte indo em direção então ao glaciar. 1 hora de ônibus. A gente, para entrar no parque, paga 500 pesos, né? Correspondente a uns R$100 mais ou menos. E a gente pega o barco então para ir para o lado sul do glaciar. Esse parque, ele é uma área protegida naturalmente desde 1981 pela Unesco. Ele é Patrimônio Mundial da Humanidade. Há milhões de anos ele era muito maior. E ele assim, ele anda, né, 2 metros por ano. No inverno ele gela, né, vai para frente ali 2 metros. E depois no verão ele desgela, né, sendo que esse fenômeno ele é mais rápido no meio do glaciar. Então ele é um glaciar que está em equilíbrio. Aí a gente começa então a caminhada, né, pelas margens aí desse lago. Aí a gente vê ali todo aqueles gelo ali em suspensão. Vamos entrando então agora na nossa caminhada no glaciar Perito Moreno. E a gente então vai entrando, começando então nosso trekking, né, em cima do glaciar. Há milhares de glaciares pelo mundo. Pocos glaciares del mundo que se encuentran en equilibrio. ¿Por qué se encuentran en equilibrio? Porque no solo le alimenta el hielo patagónico sur, sino también hay un cerro que no se ve en este momento, que se llama Pietro Belli, que de ese lugar baja un glaciar muy grande, entonces tiene una doble fuente de alimentação. O guia ali então está dando explicações, né, dizendo justamente isso, como esse glaciar é considerado ainda em equilíbrio. E, como eu disse, milhares de glaciares pelo mundo. Só na Argentina, nesse parque, tem mais de 300. E o Perito Moreno, então, é o mais famoso por essa acessibilidade e também por causa dos deslocamentos de gelo, que é uma coisa incrível, depois a gente vai ver. Antes de começar a entrar mesmo no glaciar, a gente então para aí, tem essa parada para colocar esses crampons na bota, para a gente ser possível caminhar sob o gelo, senão não é possível, né? A gente escorrega, é muito perigoso. Então essas pessoas aí, esses guias ajudam as pessoas a colocar esse crampon para a gente então entrar mesmo no gelo. Esse glaciar, ele alimenta o Braço Rico, que é esse lago ali que a gente atravessou, né, agora de barco para chegar até aí, e também o Lago Argentino, que é um lago grande e é o lago mais austral da Argentina. Para fazer esse trek aí tem um limite de idade, 65 anos, e tem gente do mundo inteiro. Nesse dia aí tinham mais ou menos 100 pessoas fazendo esse trekking. Aí roupa comum, né, de frio, as botas é importante, claro, com os crampons, mas as únicas coisas que eles exigem mesmo são luvas. Todo mundo tem que ter luvas. Quem não tem, até a própria excursão ali eles oferecem, porque se a gente cai ou encosta no gelo, o gelo queima, né? Então, por segurança, as luvas são indispensáveis. E sempre seguir o guia, né? Os guias são super treinados para isso. Existe aí nesse glaciar os chamados sumidouros, que são buracos de 25 metros de diâmetro e 50 metros de profundidade. Esses sumidores é a água, né, que degela constantemente e ela então vai fazendo esses buracos, escoa, né? Esse glaciar ele não flutua, ele é fincado ali no fundo, mais ou menos uns 100 metros de profundidade.
Essa geleira, ela é uma das atrações turísticas mais importantes da Argentina. Aí o guia está mostrando, cada um chega na beiradinha para mostrar esses buracos, né, essas fendas, né, que às vezes são muito profundas. Tem que se caminhar aí com muito cuidado mesmo. E essa glaciar, no total, ele é a terceira maior reserva de água fresca do mundo. Ele já foi chamado de a 8ª maravilha do mundo. Ele é rodeado por bosques e montanhas e está dentro do Parque Nacional dos Glaciares, né? Como eu disse, que são mais de 300, são na verdade 356 geleiras nesse parque. Esse parque ele tem 724 mil hectares e a pressão da água provoca os desabamentos, né, na borda da geleira, que é uma coisa incrível, né, um espetáculo incrível. Em intervalos irregulares acontece isso, que depois a gente vai ver ali, a gente fica na frente do glaciar, numa passarela, pode ver a 300, 400 metros esses deslocamentos. Aí então o final do trek, né, eles dão esses chocolatinhos aí pra gente e um uísque para esquentar um pouco, né. Olha só o desperdício de gelo, gente, gelo à vontade. A gente toma então esse whiskinho aí para dar uma esquentada e depois, para terminar ali, já está terminando de volta lá o refúgio, né? Onde a gente fica mais um tempo, descansa, faz um lanche ali de mais ou menos 1 hora. E esses deslocamentos, que depois a gente vai ver ali de frente melhor, vai dar para entender melhor, tem alguns que são famosos, né? Grandes deslocamentos. Teve um famoso em 2008, em 2006, que algumas pessoas puderam assistir. Essa geleira ela é a maior geleira em extensão horizontal do mundo. Ela tem 60 metros de altura e é um fenômeno peculiar, né? Essa massa de gelo que avança continuamente, provocando, né, acumulação, ruptura e depois o desprendimento de blocos monumentais de gelo. Ali os crampons depois a gente mesmo tira, né, para facilitar para os guias. Aí a gente tem essa hora aí de recreio ali, 1 hora mais ou menos, a gente leva os lanches, nada se vende aí, e depois a gente então retorna esse barco, atravessa novamente essa lagoa para ir então para o outro lado do glaciar, onde a gente tem uma vista incrível dele em toda a sua extensão. É um lugar, né, muito incrível, né, assim, muito diferente de tudo, onde a gente se desconecta, né? O parque ele é muito bem controlado. Aí dentro, quando a gente estava aí dentro, não se fuma, não se leva nada, né? Uma folhinha, uma conchinha, apenas o lixo que a gente faz, obviamente, que tem que levar de volta, né? É tudo isso para manter esse equilíbrio frágil, né, desse ecossistema. Essas passarelas, então, é incrível porque a gente vê, né, toda essa magnificência desse fenômeno, né? A gente tem ali uma visão geral, né? A água dali dessa lagoa, ela é uma água assim leitosa, né? Os raios de sol batendo ali, elas fazem uma alternância das cores dos blocos de gelo que vai desde o branco até diversas tonalidades de azul. Esse glaciar Perito Moreno não é o maior aqui da Argentina, é o terceiro em tamanho, mas ele é interessante por causa desses despregamentos, esses gelos que caem que a gente viu agora. Essas tonalidades de azul que vai mudando assim, ela muda de acordo com a sombra das nuvens. É incrível, porque é um espetáculo em movimento, né? Você vai olhando e vão mudando as cores, é uma imagem incrível que fica na retina. A gente deu muita sorte porque estava esse dia ensolarado, o que não é muito comum aí. Aí a gente está vendo essa parte aí exatamente que forma essa ponte, é onde ele cresce para frente ali no inverno, esses 2 metros, emenda com aquela parte solta ali e depois no verão ele vai desgelando. Mas como eu disse, muita sorte que a gente nesse dia teve esse dia lindo de sol, porque essa região aí é um frio intenso, mesmo em pleno verão. Esse glaciar, então, está localizado aí nos Andes, né? Pode-se dizer mais ou menos perto aqui da gente. Ali de El Calafate também tem saídas para um outro glaciar, o Uppsala, mas que não é tão fantástico como esse aí do Perito Moreno, né? Isso é um gigante branco.
E aí em volta, né, também é um lugar incrível, né? Tem muitos passeios interessantes para a gente. Tem alguns mamíferos assim mais difíceis de serem vistos, mas a gente nas estradas vê os guanacos, o emu, puma, os orrinos, né, aves, né, pequenos roedores também. Depois na saída ali a gente viu um condor sobrevoando, o que é uma coisa rara de se ver também. Imagem fantástica, impressionante. Essa aqui é a árvore do calafate, que é uma frutinha que dá em janeiro, agora já não tem mais, parece um blueberry. E ela tem um espinho, ela é cheia de espinho, essa planta. E a gente então vai partindo de volta a Calafate, aí a gente pela estepe, que é essa vegetação bem rasteira, né, para suportar os ventos fortes, mas que protege o solo da erosão. É isso aí, gente. Hoje eu vou ficando por aqui. Não perca os próximos programas. Nós vamos continuar pela Patagônia. Vamos no próximo programa visitar o fim do mundo, a cidade de Ushuaia. Um beijo bem grande para vocês. Até a próxima quinta-feira. Tchau!